Total, total, plenitude, maravilhoso. Vamos agora conversar um pouquinho, né? Dentro dessa ciência maravilhosa e espetacular, que é a contabilidade. Estamos estudando a contabilidade básica, a contabilidade geral. Vamos falar sobre contas. Conforme você está vendo aí na telinha, estou fazendo aqui os arremates, né? Vamos lá, contas. Bem, quando eu falo em contas, vamos ver se a caneta está funcionando direitinho aqui. Não está funcionando. Habilitar aqui a minha canetinha. Vou botar aqui uma grossura dela legal para a gente poder estar trabalhando. Bem, quando eu falo em contas, eu tenho que pensar em duas situações. Essas contas, elas podem ser componentes do patrimônio, beleza? As contas podem ser componentes do patrimônio, legal, ou elas podem ser elementos do resultado. Ué, Play, o que é isso? Cara, a conta ela vai servir para que você possa fazer os registros de uma maneira mais interessante. Por exemplo, o que é que um patrimônio, quais são os elementos do patrimônio, né? Os elementos do patrimônio são bens, são direitos, beleza? São obrigações e são o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, beleza? Os componentes do patrimônio vão ser esses caras. O patrimônio líquido vai estar subdividido em capital e reservas, né? Essas reservas que são lucros que foram obtidos e que ficaram como reservas no patrimônio líquido dessa empresa. Legal, Play, entendi isso. Então, o patrimônio, quando eu penso em contas, dentro das técnicas contábeis, vai se dividir nesses dois grupos aqui. Os elementos do resultado vai servir para apurar se a empresa teve lucro ou se a empresa teve prejuízo. E para que, no final do exercício, nós saibamos que a empresa teve lucro ou prejuízo, vai ser necessário analisar o quê? As despesas e as receitas. Ok sobre isso? Então, dentro da técnica contábil, a conta ela é subdividida em conta de patrimônio, que vai ter bens e direitos. Eu vou considerar esses bens e direitos como os ativos, e eu vou ter as obrigações e o patrimônio líquido. A obrigação e o patrimônio líquido serão os passivos. Beleza? Beleza. E na conta de resultado, para uma apuração do exercício, que o padrãozão é humano, para eu saber que a empresa teve lucro ou prejuízo, eu tenho que analisar as despesas e as receitas dessa empresa. Até aí, tudo bem? Total? Maravilhoso? Maravilhoso. Play, então, a finalidade da conta, né? Vamos lá, né? Qual é a finalidade dessa conta? A finalidade é que eu tenha o quê, né? Ó, informações sobre a gestão patrimonial e sobre o resultado do exercício da empresa. Beleza? Beleza, Play, beleza. Play, e essas contas, elas podem ser classificadas? Sim. A classificação das contas, beleza? Eu vou usar, tá, uma teoria que é a teoria do autor, tá? Teoria patrimonialista.
Eu vou usar a teoria patrimonialista para classificar essas contas em duas: contas patrimoniais, não, tá legal, né? Vamos pegar aqui essa borrachinha. Não, tá legal sim. Contas patrimoniais e contas de resultado. Contas de resultado. Beleza sobre isso? Total? Play, o que é que vem a ser as contas patrimoniais? Vamos lá. Bem, eu falei, né, que os componentes do patrimônio são o quê? São bens, né? Então, vou refrisar aqui, ó. Os componentes do patrimônio são bens, são direitos, são obrigações, beleza? E o patrimônio líquido. Eu falei que bens e direitos são ativos e que as obrigações e o patrimônio líquido são passivos. Play, como é que eu posso representar graficamente isso? Eu vou colocar aqui, ó, um balanço patrimonial. No gráfico de T, o balanço patrimonial. No gráfico de T, vai ter o que aqui, ó? Vai ter os ativos e aqui ficarão os passivos. Então, quando eu falo em bens, eu tenho, por exemplo, a caixa, né? A caixa. E essa caixa eu posso até considerar que é, né? Vou até botar aqui assim, ó, observação. A caixa, a conta caixa é a conta de maior movimento, né? Maior movimento. Porque toda vez que eu compro algo, o dinheiro sai do caixa. Toda vez que eu vendo algo, o dinheiro entra no caixa. Então, caixa vai ser a conta mais movimentada aí na contabilidade. Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho caixa, né? Eu tenho veículos. Caixa, veículos são o quê? São bens. Vou botar aqui assim, são bens, né? Eu posso ter clientes, eu posso ter duplicatas a receber. Duplicatas a receber. Duplicadas a receber e cliente são direitos. São direitos. Então, no meu balanço patrimonial, o ativo pode ser um bem, caixas, veículos e direitos, dinheiros que eu vou ter que receber dos clientes, duplicatas a receber, beleza? Beleza, né? No caso é venda de produtos, são direitos, ok? Ok. E no passivo, Play? Bem, no passivo, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, impostos. Os impostos. Eu posso ter aqui, ó, salários. Observa que impostos e salários duplicatas a pagar, duplicatas a pagar, isso aqui são o quê? São obrigações. Obrigações. Beleza? Bem, se são obrigações, é um passivo. E eu tenho o meu patrimônio líquido, né? Eu tenho aqui também, ó, o meu patrimônio líquido, que vai estar composto no capital. Eu vou usar esse dinheiro, né? O capital é origem. Eu vou usar a origem desse dinheiro para fazer uma aplicação lá nos ativos, tá legal? E eu vou ter também, após o resultado, eu posso ter as minhas reservas. Reservas. Então, observa que, né, isso aqui é o PL, isso aqui é o PL, já coloquei lá, mas vou destacar aqui, ó, o patrimônio líquido. Isso aqui vai ser um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial vai estar relacionado a ativos e passivos da conta patrimonial
que é uma das contas da teoria patrimonialista. Ficou claro isso? Total, maravilhoso. Play, eu gostaria de algumas observações, tá legal. Vamos colocar aqui, ó, algumas observaçõezinhas interessantes. Por exemplo, ó, se eu tiver a seguinte situação, né? Como é que eu vou identificar, Play? Como é que eu vou identificar, né? Se tiver lá que é assim, ó, vamos colocar que é assim, ó, salário. O salário vai ser sempre o quê? Uma despesa. O salário vai ser sempre uma despesa. Um salário é um passivo, beleza? Impostos. Impostos eu pago ao governo. Impostos também serão sempre despesa. Impostos vai fazer parte do passivo. Ok sobre isso? Tenta se prender a palavra. Agora eu deixo você se prender a palavra. Que passivo é algo que eu tenho que pagar. Algo que eu tenho que pagar. Isso é importante para você marcar um X, hein? Tá? Ativo vai ser algo que eu tenho a receber. Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar aqui, ó, sobre o importante aqui, ó, seguro, prêmio de seguro. Prêmio de seguro também é um cara que cai bastante em prova, né? Seguro é algo que eu vou pagar uma prestação. Se eu vou pagar uma prestação, vai ser uma despesa. Play, mas eu estou confuso porque lá na conta patrimonial eu não estou vendo nada relacionado a despesa e receita. Você está falando o quê? Agora eu vou falar da conta de resultado. Porque essa conta de resultado, conta de resultados. É nessa conta de resultado é que eu vou ter despesas e eu vou ter o quê? Receitas. Receitas. Despesas, receitas. Despesas é o que eu vou pagar. Beleza? Receitas é o que eu vou receber. Até aí, tudo bem? Beleza? E a apuração, né? O objetivo, né? No resultado do exercício. No resultado do exercício, deixa eu apagar aqui, através da conta de resultado, eu vou saber se a empresa obteve lucro, resultado do exercício. Eu vou saber, eu vou poder apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Beleza? Esse lucro e prejuízo depois vai lá para o patrimônio líquido. É um assunto mais lá na frente. Tá legal? Vai fazer parte do patrimônio líquido da empresa. Ok, Play. Vamos lá, ó, vamos ver se as ideias estão encadeadas. Vamos lá, ó. Contas, né? Dentro das técnicas contábeis, né? As contas são compostas por componentes do patrimônio, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e elementos do resultado, que serão as receitas e as despesas, para que no final do exercício nós possamos apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Legal? Legal. Aqui, ó. Aí eu coloquei qual é a finalidade dessas contas. A finalidade da conta vai ser dar informações, que é a finalidade da contabilidade, né? Dar informações aos gestores patrimoniais e para que eu tenha um balanço no final do exercício e eu possa apurar se esse exercício foi positivo ou se esse exercício foi negativo. Para isso, eu vou classificar as contas.
usando a teoria patrimonialista, que é a teoria da bibliografia, como contas patrimoniais, ativo e passivo, e contas de resultado, débito e crédito. Aqui eu aprofundei, né, os ativos de bens e direitos, passivos, obrigações e patrimônio líquido, né? E se eu fizer um gráfico do balanço patrimonial, eu exemplifiquei que a Caixa e Veículos são ativos, os impostos, salários, duplicatas a pagar são o quê? Passivos, além do patrimônio líquido. E vamos passar para as contas de resultado, que eu subdividi em despesas e receitas. Despesas é tudo aquilo que eu tenho que pagar, receita é tudo aquilo que eu tenho que receber. Legal. Play, como eu posso identificar isso? Como eu posso identificar se uma receita, o que é uma receita e o que é uma despesa? Vamos dar o exemplo de um aluguel, beleza? Se o aluguel for aluguel passivo, aluguel pago, beleza? Aluguel a pagar. Eu já sei que esse aluguel vai ser uma despesa. Tá legal? Beleza? Agora, se eu tenho aluguel ativo, aluguel recebido, aluguel a receber, eu vou ter uma receita. Legal sobre isso? Beleza? Beleza, Play. Isso aqui foi um exemplo de aluguéis. Vamos colocar aqui, ó, juros. Vamos colocar aqui, ó, juros. Se eu tenho juros passivo, se eu tenho juros pagos, eu sei que isso aqui será uma despesa. Se eu tenho juros ativos, se eu tenho juros pagos, eu já sei. Opa, juros recebidos, desculpa. Juros recebidos. Então, aqui. Apagar aqui, né? Juros recebidos, eu vou ter uma receita. Eu vou ser uma receita, tá? Play, tem mais exemplo? Tem sim, cara. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar descontos. Descontos. Que são os termos utilizados nas provas, tá? Se eu tenho desconto passivo, se eu tenho desconto concedido, beleza? Eu vou ter uma despesa. Eu estou concedendo um desconto. Eu vou ter uma despesa. Se eu tenho desconto ativo, se eu tenho desconto obtido, eu vou ter uma receita. Então, se eu pegar aqui, ó, tiver a palavra obtido, é receita. Se tiver a palavra concedido, é despesa. Beleza sobre isso? Total, maravilhoso. Então, uma visão geral. Play, você já comentou, né, no slide anterior, que um salário sempre vai ser uma despesa. Um seguro sempre vai ser uma despesa. Um imposto sempre vai ser uma despesa, tá? Quando eu pensar em despesa, eu posso pensar também, ó, em algo que eu tenha consumido. Café é uma despesa, beleza? Café é uma despesa, eu consumi. Água, luz é uma despesa, eu consumi. Play, quando eu penso em algo que eu tenho que pagar, eu posso pensar no passivo. Sim, duplicatas, fornecedores. Então, vai ser passivo. Ok? Grava esse detalhezinho aí, que vai ser bem legal para te ajudar a marcar o xizão. Show, show, total, total. Vamos analisar agora algumas questões. Vamos lá, hein? As contas patrimoniais
são aquelas que representam vamos aqui, representam o patrimônio. Patrimônio. Tanto é que eu posso representar graficamente através de um balanço patrimonial. E o que tem esse patrimônio, né? Play, bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido da empresa, num dado momento, por meio do balanço patrimonial ativo e passivo, que se divide em ativo e passivo. Legal, legal. Com aquela explicação, consegui entender isso. Tá? A conta patrimonial, ativo e passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações e patrimônio líquido, né? Lá no meu gráfico, aqui, ó, balanço patrimonial, ativo e passivo. Bens e direitos, obrigações e patrimônio líquido. Beleza. As contas de resultado, né? Essas duas contas, elas são divididas, subdivididas lá na teoria patrimonialista. As contas de resultado são aquelas que permitem apurar o lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo da empresa, né? Do exercício, geralmente no final do ano. E se dividem em despesas e receitas. Legal, Play. Com aquela explicação, consegui preencher lacunas. Parabéns para você. Vamos agora resolver aqui uma questãozinha de múltipla escolha. As receitas decorrem do consumo. Opa, babou. Por que babou, Play? Porque se é consumo, é uma despesa. Consumo é algo que eu tenho que pagar. Consumir, paguei. Consumo, a despesa, não é uma receita, já errou. Agora, prestação de serviço é uma receita. Por quê? Porque quando eu presto serviço, entra dinheiro. Um pintor presta serviço, ele recebe. Um encanador presta serviço, ele recebe. Eu contratei um pintor, então, no caso, eu vou pagar ao pintor. Aí é uma despesa. Aí não é a prestação do serviço, é o consumo do serviço. Quem consome, paga. Quem presta, recebe. Legal? Legal. Olha dois. As despesas decorrem da venda de bem errado. Se eu vendo, entra dinheiro. Se entra dinheiro, é receita. Vou botar aqui, ó. Se entrou dinheiro, é receita. Vou botar aqui, ó. Legal, Play. E o consumo? Se eu consumir, é uma despesa. Consumi, paguei. Então, o item número 2 também está errado. As contas patrimoniais são usadas para apurar o resultado? Não. Quem apura lucro ou prejuízo são as contas de resultado no final do exercício. Beleza? Através das despesas e receitas, né? Através desse balanço do resultado. Show! Conta do ativo significa conta de despesa. Errado também. Aqui está errado. Por que está errado, Play? Ó, vamos pensar aqui no gráfico. Eu falei em ativo e eu falei em passivo. Eu falei em quê? Eu falei que o passivo é tudo que eu tenho que pagar. Então, são as despesas. E ativo é tudo que eu recebo. Então, são as receitas. Então, o ativo não significa despesa. Ativo significa receita. Errado. Gabarito, letra C. Todas estão erradas. Legal? Legal. Total. Total. Vamos para uma próxima questãozinha aí, ó. Fizemos um preenchimento de lacuna. Aquelas explicações foram suficientes para fazer. Fizemos uma múltipla escolha, né? Vamos pegar aqui um responda da vida. Do ponto de vista técnico-contábil, o que é uma conta? A conta
né? Conforme eu coloquei para você, ela vai ser um componente do patrimônio ou ela vai ser um elemento do resultado. Beleza? Essa aí vai ser a definição técnico-contábil. Componente do patrimônio, bens, direitos e obrigações de patrimônio líquido, ativo e passivo, elementos do resultado serão despesas e receitas. Ok. Todas as contas utilizadas pela contabilidade, segundo a teoria patrimonialista, dividem-se em contas patrimonial e resultado. Contas de resultado. Legal. Quais são esses grupos, né? Então, divide-se em dois. Quais são esses grupos? Já coloquei aqui a resposta. Nem tinha lido tudo, mas já sabia qual era a resposta. No ativo, encontramos contas que representam que espécie de elementos? Ativo, eu vou ter os elementos bens e direitos. Beleza? Ativo vai ser conta patrimonial, bens e direitos. Passivo vai estar fazendo referência à conta patrimonial, conta patrimonial, o passivo serão as obrigações e o patrimônio líquido. Show, show, total, total. Para que servem as contas de resultado? Para apurar no final do exercício lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. Beleza. O que é exercício social? O exercício contábil, né? Vai ser aquele período lá, geralmente de um ano, que eu vou ficar fazendo a apuração das despesas e receitas para poder, no final, eu definir se a empresa teve um resultado positivo ou negativo. O que você entende por despesa? Cite 3 exemplos de despesas. Tá legal. Bem, despesa eu tenho salário, eu tenho seguro, eu tenho impostos, eu tenho duplicatas a pagar, eu tenho fornecedores. Beleza? Beleza. Cite 3 exemplos de receitas. Bem, eu tenho vendas de mercadorias, eu tenho clientes, eu tenho duplicatas a receber. Duplicatas a receber. São exemplos de receitas. Ok sobre isso? Total, maravilhoso? Maravilhoso, Play. Maravilhoso. Entendi sobre isso. Vamos então para uma próxima questão. Escolha a alternativa correta. Qual das contas abaixo representa despesa? Despesa é passivo. Show. Despesa é passivo. Representa a receita. Receita vai ser ativo. Independente se é aluguel, juros, se são descontos, se tem a palavra ativo, é receita. Tem a palavra passivo, é despesa. Beleza? A conta desconto concedido, se eu concedi, eu deixei de receber. Se eu deixei de receber, é uma despesa. A conta desconto obtido, eu deixei de pagar. Se eu deixei de pagar, me sobrou mais dinheiro. Se me sobrou mais dinheiro, é uma receita. Beleza? Olha as interpretações que, através dos exercícios, eu sou obrigado a fazer. Legal? Legal. Vamos lá. Questão número 5. Assinale a alternativa que contém somente contas de receita. Bem, passivo, conforme nós falamos, é despesa. Então, aqui, vamos botar aqui assim, despesa. Prêmio de seguro é despesa, eu pago uma prestação. Descontos obtidos é uma receita, mas o item A está errado. Item B, juros passivos. Passivo é despesa. Juros ativos é receita.
Descontos obtidos é receita, deixei de pagar, né? Então, é receita, mas também está errado, porque tem uma despesa lá. Aluguéis ativos, receita. Juros ativos, receita. Descontos obtidos, receita. Gabarito, letra C. Uma coisa que eu quero destacar aqui sobre aluguel ativo e aluguel recebido é que se eu sou proprietário, tá? E eu faço um contrato de 12 meses, eu tenho 12 prestações a receber. E eu não posso alugar a casa para uma outra pessoa. Então, aquele aluguel é um aluguel ativo, beleza? Eu vou receber 12 prestações, né? Eu vou receber 12 pagamentos, não é prestação, né? Que eu não comprei a prazo. Eu vou receber 12 pagamentos referente àquele aluguel. Está ativo, o aluguel está ativo. Mas necessariamente eu não recebi todo o aluguel, tá? Daquele exercício. Então, aluguel recebido é uma coisa, aluguel ativo é outra coisa. Tá claro? Aluguel pago. Eu, inquilino, paguei um aluguel, apesar que eu tenho um aluguel passivo de 12 prestações. 12, vou chamar, 12 cotas, né? 12 aluguéis a pagar, a serem pagos. O que eu paguei é o aluguel pago. O que eu tenho a pagar é um aluguel ativo. Beleza? Beleza. Total, total. Para você não confundir aluguel ativo com aluguel pago, tá? Aluguel passivo com aluguel recebido, né? É até melhor colocar, né? O ativo é o aluguel recebido. O passivo é o aluguel pago, tá? Beleza, né? Se eu paguei, saiu dinheiro passivo. Se eu recebi, entrou dinheiro ativo. Beleza, Play? Beleza. Aluguel pago, saiu dinheiro. Paguei, saiu dinheiro. Então é uma despesa. Cadê aqui a minha caneta? Tá aqui, né? Tinha perdido a minha caneta. Tá aqui. Né? Então, ó, aluguel pago é despesa, juros ativo é receita, aluguel recebido é receita, entrou dinheiro. Como podemos saber quando uma conta aluguéis, ela é receita ou despesa? Então vamos colocar aqui assim, ó, aluguéis passivo, aluguéis pagos é uma despesa, tá? Vamos botar aqui, ó, juros passivo, juros pagos, despesas. Vamos colocar aqui descontos, descontos passivos, desconto concedido. Esses caras são despesas. Beleza? Beleza. Vamos colocar aqui agora, ó. Aluguéis ativo. Aluguéis recebido. Receitas. Juros ativo. Juros recebido. Receita. Descontos ativos. Descontos obtidos vai ser receita. Beleza? Beleza. Total. Play. Então, ó, receita, ativo e recebido. Ativo, recebido, ativo, obtido. Vamos ver agora aqui no caso da despesas. Passivo, pago. Passivo, pago. Passivo, concedido. Show, não show? Show, total, maravilhoso.
finalizamos aí essa primeira parte sobre contas, tá? Espero que tenha sido claro tanto lá quando eu fiz os meus rabiscos, quanto na correção dos exercícios para a gente estar fazendo as interpretações, as fixações sobre o que foi conversado. Legal? Total? Um abraço do Play e até mais, hein? Show, show, Play.